Olá a todos! Neste vídeo vamos acompanhar a origem e evolução das plantas. Para isso, utilizaremos o registro fóssil, que é de fundamental importância para o conhecimento de como nossa flora atual se apresentava no passado. Também vamos expor a evolução contextualizando o espaço temporal em que cada alteração está ocorrendo, para dessa forma manter a linearidade dos eventos. Dito isso, aproveitem o vídeo. Briófitas são a transição entre algas verdes e plantas, e não possuem tecido condutor, mas sim presença de rizóides para absorção de nutrientes do solo. Foram as primeiras plantas a dominarem o ambiente terrestre, algo que ocorreu no período Ordoviciano entre 485 a 444 milhões de anos. Sua sobrevivência depende completamente da água e por isso estão associadas a regiões com abundância de umidade, visto que a reprodução depende da água para o transporte dos esporos. O gênero Muscites possui alguns dos fósseis mais antigos de briófitas, datada do Carbonífero. São plantas pequenas que se espalham pelo solo das florestas formando um tapete e sem folhas verdadeiras. O que seguiu o surgimento das briófitas foram as primeiras plantas vasculares. As primeiras a surgirem no registro fóssil pertencem ao gênero Cooksonia, plantas pequenas de até 30 centímetros, sem folhas e com rizomas. Possuíam também esporolenina e cutina revestindo os esporos, algo que contribuía para a resistência à ressecação dessas estruturas. E ainda dependiam fundamentalmente da água, ficando distribuídas ao longo de lagos intercontinentais por todo o mundo em superfícies lodosas. Surgiram no Siluriano, que durou de 444 a 419 milhões de anos. Cooksonia é um grupo de plantas exclusivamente fóssil que desapareceu no Devoniano. Em seguida surgem as licófitas no Devoniano, entre 419 e 359 milhões de anos, e tiveram seu declínio no Permiano, mas possuem representantes viventes. São as primeiras plantas a apresentarem folhas verdadeiras, que chegavam a alcançar 40 metros de altura. Possuem raízes adventícias no caule chamadas de rizóforo e habitavam regiões pantanosas. Licófitas são pteridófitas e se reproduzem por esporos. Também são o primeiro grupo a apresentarem folhas verdadeiras, como já foi dito, característica que foi preservada nos grupos seguintes. Lepidodendron é um exemplar fóssil de pteridófita com caule característico que chegava a alcançar 35 metros de altura. As samambaias constituem o grupo das pteridófitas, que surgiu no Devoniano e segue presente atualmente. Estas apresentam caules com rizomas e algumas possuem folhas grandes. No entanto, a diversidade morfológica é grande nesse grupo, com indivíduos arbóreos que podem chegar a 24 metros de altura e folhas com mais de 5 metros de comprimento. Apesar de alguns indivíduos serem grandes, seus tecidos são de origem primária. Estes vivem em ambientes pantanosos e em ambientes com bastante umidade. É no Devoniano, entre 419 e 359 milhões de anos, que surgem as progimnospermófitas, que são os ancestrais das gimnospermas. Este grupo teve grande importância no Carbonífero e se extinguiu no final dele. São muito semelhantes às samambaias, mas possuem sementes, por isso são conhecidas também como samambaias com sementes. Essa característica possibilitou que os embriões conseguissem sobreviver em condições desfavoráveis, como na ausência, por longos períodos, de água. Também foram as primeiras árvores verdadeiras, com presença de crescimento secundário formando lenho e raízes. Indivíduos que chegavam a 8 metros. Esses representantes ainda preferiam ambientes úmidos ou inundados. Após o declínio das licófitas e esfenófitas e a extinção das samambaias com sementes, surgiram as gimnospermas, no Permiano, entre 299 e 252 milhões de anos. Estes são caracterizados pela presença de estruturas masculinas e femininas reunidas em cones, bem como estrutura linhosa e anéis de crescimentos anuais, algo que possibilitou não apenas o crescimento em altura, mas também em espessura. Surge aqui também a independência da água para a troca de gametas, visto que o embrião se encontra protegido e nutrido, que são chamadas de sementes nuas e são altamente resistentes, também não dependendo fundamentalmente das condições ambientais para o sucesso reprodutivo. Tiveram grande importância no Triássico e Jurássico e possuem representantes atualmente. Dentro do grupo das coníferas, as sequoias podem ultrapassar 100 metros e outros representantes habitam regiões frias e temperadas com solos mais secos. Seguindo a exemplificação de gimnospermas, dentro do grupo Coniferófita estão localizadas as ginkófitas,
que surgiu no Triássico entre 251 e 201 milhões de anos. Atualmente possui apenas uma espécie vivente, Ginkgo biloba, que é considerado um fóssil vivo, mas apresentou grande diversidade no passado. Habitaram no passado regiões de clima frio ou temperado e solos secos ou pouco úmidos. Montsechia é reconhecida como a primeira angiosperma. Surgiu no Cretáceo entre 129 a 125 milhões de anos e vivia na margem de riachos. Foi uma planta herbácea e aquática. As angiospermas possuem flores e frutos, bem como raiz, caule e folha. Foi com este grupo que ocorreu o surgimento da flor, um grande sucesso evolutivo, pois possibilita a reprodução de diversas formas e isso permitiu o surgimento do maior e mais complexo grupo da botânica, que atualmente apresenta mais de 430 mil espécies. Após o marco inicial do surgimento das angiospermas, elas passaram a dominar todo o globo, saindo de plantas herbáceas para árvores, dominando latitudes médias, altas e baixas, habitando dos trópicos aos polos, abrangendo ambientes inundados, margens de riachos e continente adentro. Mas é importante relembrar que esses eventos levaram milhões de anos e não ocorreram simultaneamente. A diversidade é gigantesca e crescente, bem como variedades no tamanho e forma dos espécimes. A extinção do Cretáceo-Paleoceno é muito reconhecida em decorrência das produções hollywoodianas. Ela foi responsável pela extinção dos dinossauros não avianos, bem como de boa parte da flora vivente, mas importantes grupos atuais sobreviveram, como as palmeiras, que surgiram entre 86 e 66 milhões de anos, e foram as primeiras angiospermas adaptadas à água salobra. Portanto, é um grupo recente no registro fóssil, que prosperou e se diversificou, contendo atualmente 1.900 espécies. Este vídeo foi produzido com o intuito de divulgar cientificamente a importância dos fósseis para a compreensão da diversidade da flora, bem como os marcos evolutivos que propiciaram o surgimento de cada grande grupo. Esperamos que tenha sido de fácil compreensão a visualização dos eventos. Aos interessados por mais informações, acessem o link disponibilizado na descrição. Obrigado por terem assistido a este vídeo e até a próxima.